no capítulo 1. Aleluia. Quem é que tem lido esse plano de leitura bíblica? Você tem lido? Está em dia? Se você está vendo pela primeira vez, você pode solicitar para a gente, né? A gente vai providenciar para você. Nós estamos agora lendo Jeremias, capítulo 11, 12. E isso aqui realmente deve ser uma prática, um exercício para todos. Todos realmente devem ter contato com a palavra de Deus todos os dias. Amém? Todos os dias. Que você não deixe de ter esse cronograma de estudo, né, de leitura bíblica, e que você possa ler a Bíblia toda, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é vida, é poder, nós devemos realmente conhecê-la, não só lê-la, mas conhecê-la, aprofundar naquilo que a revelação do Espírito Santo nos revela, nos mostra através da palavra do Senhor quando a lemos. Amém? E Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, eu quero ler aqui e quero falar algumas coisas a respeito desse texto. Eu há pouco tempo estava lendo, né, e além da leitura bíblica, eu leio outros livros, e Deus é como se eu tivesse ouvido a voz de Deus, para que Deus me dizendo: leia Daniel, leia Daniel. E eu, né, comecei a ler a Daniel, e já estou um pouquinho lá na frente, mas eu tenho lido o livro de Daniel, e realmente, nesse momento em que eu estou lendo o livro de Daniel, algumas coisas têm saltado aos meus olhos de uma forma muito boa, muito legal, né? É interessante a palavra do Senhor, quando você a lê, né, você tem um entendimento sobre determinada passagem, sobre determinado texto. Quando você lê de novo aquele mesmo texto, você já tem um outro entendimento. Parece que a palavra de Deus ela vai se multiplicando, ela vai se ampliando, ela vai ganhando formas e te falando de diversas maneiras. É lindo, essa palavra realmente ela é fascinante, ela é linda, ela nos atrai, ela nos detém. Por isso é a palavra do Senhor. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Pai, nós colocamos esta palavra diante de Ti, ó Pai. Te pedimos, reveste-nos de graça, reveste-nos de autoridade, reveste-nos, ó Deus, de sabedoria, reveste-nos, ó Deus, realmente em que a direção seja totalmente do Espírito Santo e que o Senhor venha realmente selar os nossos lábios e fazer fluir através deles aquilo que está no Teu coração, aquilo que é o propósito do Senhor para esta noite, para cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, portanto, de uma forma profunda, de uma forma intensa, de uma forma a quebrantar-nos, de uma forma a realmente nos revelar e nos fazer entender, abrindo o nosso entendimento, Senhor, sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que devemos fazer, ó Pai, e buscar e perseguir e insistentemente, ó Deus, colocar em prática nas nossas vidas. E que assim o Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Daniel, diz a palavra que ele resolveu não contaminar-se com as iguarias do rei, o rei da Babilônia, o rei que sitiou a Jerusalém, que agora o povo estava debaixo desse jugo, né, de Nabucodonosor. E Daniel e seus amigos, a gente vê ali no trecho anterior, eram homens bem dotados, bem letrados, homens preparados, em que o rei pediu
para que eles tivessem um tratamento especial. E que tratamento especial era esse? Eles deveriam comer, né, uma ração diária das finas iguarias da mesa real, ou seja, daquilo que o rei comia, esses homens comeriam também, a saber, Daniel, a saber, Ananias, a saber, Misael, a saber, Azarias. Todos eles deveriam comer da comida real, beber do vinho real e se alimentar durante 3 anos dessas finas iguarias, para que após fossem assistir perante o rei. Mas aquelas comidas, aquele alimento, aquela bebida, eram consagradas. E Daniel sabia que ele não podia comer comidas consagradas. Quantas vezes nós entendemos e observamos em que coisas se apresentam para nós que são tentadoras. Imagina, a comida do rei devia ser uma comida, né? Era finas iguarias, o nome próprio já fala. Devia ser um vinho de excelente qualidade, o melhor vinho. Quem não quer comer uma comida que é servida para o rei? Quem não quer comer uma comida, uma bebida, ou beber uma bebida que é servida para o rei, um vinho de excelente qualidade que é servido para o rei? Muitas pessoas pagariam até para experimentar esse alimento, esta bebida. E o que a gente observa é que, a exemplo do que aconteceu com Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, muitas pessoas têm vendido ou colocado à venda, em troca, a bênção de Deus na sua vida. E quando eu falo a bênção de Deus na sua vida, porque aquele que tem a bênção de Deus na sua vida, e para nós entendermos o que significa isso, ter a bênção de Deus na sua vida, é você ter Deus, Jesus, o Espírito Santo em você. É como Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, porque eu como homem, você como homem, não tem a capacidade de abençoar ninguém. Nós podemos fazer boas coisas, nós olhamos para pessoas que são boas e têm um coração bom, mas estão distantes de Jesus. Isso em todas as áreas, em diversas religiões até. E a gente olha, muitas vezes, puxa, essa pessoa só falta se converter. Você já falou isso? Já viu alguém assim? Que você falou, pô, essa pessoa só falta se converter. É uma pessoa que tem um bom coração, mas isso não significa nada. Ter um bom coração distante de Deus. Porque bom é Deus. E aquilo que é verdadeiramente bom, que é certo, que é a vontade de Deus, e que essa vontade se estabelece na tua vida e na minha vida, é só através do mover do Espírito Santo. Através do mover do Espírito Santo. Nós temos uma cultura, nós viemos de famílias, você, cada um, você que me assiste, veio de uma cultura em que teus pais te ensinaram coisas certas e coisas erradas. Né? Pelo menos a gente espera, né, que esse seja o padrão normal. Hoje está complicado, né? Você luta para não só ensinar, mas para que essas coisas fiquem nas crianças e as crianças possam seguir coisas certas, coisas erradas, bons costumes. Eu me lembro que uma vez eu cheguei do colégio em casa e um colega meu que tinha uma boa condição financeira, e ele tinha comprado uma borracha. A mãe dele tinha comprado uma borracha para ele, uma borracha bonita. E eu olhei para aquela borracha dele, era muito meu amigo, muito próximo. E eu gostei da borracha dele. E ele foi e pegou, me deu a borracha.
presenteou com a borracha. Quando eu cheguei em casa com aquela borracha, minha mãe olhava na minha bolsa, né? Viu aquela borracha? Que borracha é essa? Aonde você trouxe essa borracha? Vai devolver essa borracha não é tua, porque eu não comprei para você. Essa borracha não é tua. Aí eu tive que explicar à minha mãe, mas mesmo assim, a coisa era tão exagerada, a coisa era tão exacerbada, que, apesar de toda a explicação que eu dei, não foi suficiente. Ela queria que eu devolvesse a borracha. E a gente vem de uma cultura, vem de uma educação, que princípios e valores são estabelecidos na nossa vida e que a gente segue, a gente procura caminhar os passos dos nossos pais. Meus pais não eram evangélicos. Meu pai se converteu pouco antes, né, do meu filho nascer, meu filho Lucas. E foram 3 meses em que meu pai realmente se converteu para Jesus de uma forma extraordinária, em que ele não saía da igreja. Meu pai ia à igreja todos os dias. E assim que meu filho nasceu, 20 de abril, 2 meses depois, o meu pai faleceu. Minha mãe foi a primeira a se converter e, através da busca da minha mãe, eu me converti com 26 anos. Estamos aí até hoje, né? Hoje já estou com 60, embora não pareça, mas 60 anos, bota aí, é tempo, né? É muito tempo. Mas eu não quero falar disso. Eu quero me deter a justamente essa postura em que o cristão, em que o crente, em que nós, como filhos de Deus, servos do Senhor, do Deus Altíssimo, Deus que pode todas as coisas, devemos realmente ter em relação às coisas que nos cercam, as coisas que nos seduzem. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Em relação a alimento, Daniel sabia que o Senhor era aquele que purificava o alimento, era aquele que santificava o alimento, mesmo que esse alimento não fosse um alimento como uma fina ou finas iguarias, um alimento denso, um vinho, aquela coisa regada, né? Aquela coisa densa, mas que fosse um pão, fosse uma água, a bênção de Deus faria diferença. A gente vê lá em Êxodo 23, 25, a palavra dizendo: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Ou seja, um alimento que não só te fortalecia, mas um alimento também, né, que tirava as enfermidades. Às vezes eu oro pelo alimento e falei: Senhor, abençoa o alimento, te damos graça e tal, e que se tiver alguma coisa ruim, que seja um remédio, que cure. Às vezes até exagero, eu falo: Senhor, que esse alimento não engorde, não traga gordura, não deixe engordar. Mas Deus pode tudo, e a gente pode, né, colocar diante de Deus. E Deus que ouve, se Ele quiser atender, né, Ele atende. Mas a gente, obviamente, precisa tomar os cuidados, mas a gente depende de Deus e deve depender de Deus para todas as coisas. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A gente vê a decisão de Daniel, o que ela promoveu já no início desse exílio, desse sitiamento, esse apoderamento que Nabucodonosor exerceu sobre o povo, e que eles já começaram a fazer a diferença e mostrar o cartão de visita através de uma decisão firme, de uma decisão de não comer essas iguarias, de uma decisão de não se contaminar.
Eu acho lindo isso. Eu acho muito importante a gente saber o que é de Deus, o que não é de Deus, e não importa, por mais sedutor, por mais atraente que seja, a gente tomar uma posição realmente firme. E você tomar uma posição firme é algo admirável. Muitas vezes as pessoas até criticam, até fazem chacota, mas lá na frente elas vão reconhecer que você é uma pessoa de posicionamento. E a gente deve ser devemos ser pessoas de posicionamentos firmes. E muito mais firmes ainda em relação à palavra de Deus. Nós não devemos abrir brechas, nós não devemos abrir concessões, não devemos abrir oportunidades para que coisas ruins venham se misturar à nossa vida, ao nosso proceder e contaminar a nossa vida de santidade. Vida de santidade é uma vida de pureza, uma vida de retidão, é uma vida que glorifica ao nome do Senhor. E quando nós vivemos uma vida de santidade, realmente as pessoas são impactadas. Você nem precisa pregar o Evangelho, mas as pessoas veem no teu proceder, na tua forma de agir, de falar, que você é uma pessoa diferenciada. E você, muitas vezes, não precisa pregar o Evangelho, mas você precisa viver o Evangelho. Você precisa viver o Evangelho. E isso é que faz a diferença. Porque se eu vivo o Evangelho, aquilo que eu falar vai ratificar aquilo que eu vivo. Mas se eu não vivo o Evangelho, aquilo que eu falar não vai ratificar aquilo que eu vivo. E aí fica uma contradição. E aí fica algo que não bate. Sabe, o discurso que não bate? Exatamente isso. E Deus não quer que essas coisas aconteçam. A gente vê que o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, né? Lá em Mateus, a gente vê lá nos evangelhos o diabo tentando a Jesus, pedindo para que ele pudesse fazer aquelas pedras se transformarem. E a palavra de Deus diz, Jesus respondendo, o próprio diabo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente observa nas Sagradas Escrituras, em relação a essa concessão, a não ceder essas coisas que o mundo sedutoramente nos apresenta. Lá em Provérbios, no capítulo 1, do versículo 10, nós vemos o seguinte relato. Provérbios 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, diz a palavra, não o consintas. Não o consintas. Fique firme, seja firme. Lembre-se de Daniel, lembre-se de Azarias, de Ananias, de Abednego. Seja firme e tome posicionamento diante de Deus. A gente vê que o posicionamento de Daniel e dos seus amigos adiante vão assim manifestar a glória de Deus em duas situações específicas. Uma foi em que quiseram que eles adorassem ao Deus de Nabucodonosor. Foi baixado um decreto, né? E esse decreto, as pessoas que viram Daniel, seus amigos que buscavam a Deus, entregaram a eles, dizendo que eles não estavam adorando ao Deus lá de Baal. Quando a trombeta tocasse, quando a cítara tocasse, quando o símbolo tocasse, todos tinham que adorar, e eles não adoraram. E
a paga, a sentença era a fornalha, serem queimados na fornalha. E esses homens foram jogados na fornalha, você conhece a história, e diz a palavra que as cordas que os amarravam foram queimadas e eles foram soltos. Mas aqueles que os jogaram na fornalha, a fornalha foi de tal forma aquecida, muito mais do que era o esperado, que aqueles homens que lançaram eles na fornalha foram mortos ao lançar Azarias, Misael e Abednego na fornalha. Aqueles homens foram mortos. E Nabucodonosor, contemplando, viu que havia um quarto homem, que era como a figura de um anjo, de um Deus, ele dizendo. E aí chamou-os para fora e começaram a realmente adorar ao Deus de Misael, de Ananias, de Azarias. Algo realmente emblemático. E mais emblemático ainda, um pouco antes deles serem lançados, foi a resposta que eles deram a Nabucodonosor, que deu uma chance para eles voltarem atrás no seu pensamento, na sua forma de agir, permitindo que eles não fossem queimados. Mas Deus, pela decisão firme deles, não permitiu, e Deus foi exaltado através da vida deles. Em outra situação, Daniel, em que foi colocado para discernir, não só informar, dizer a Nabucodonosor o sonho que ele tinha sonhado, mas trazer a interpretação do sonho. Alguns sábios, alguns feiticeiros, alguns magos se reuniram, quiseram enrolar no Nabucodonosor. Nabucodonosor passou a navalha em todo mundo. E aí, como não tinha ninguém, ele mandou pegar todos e destruir, queimar. E Daniel, intercedendo, falou com Arioque, que era o guarda, aquele que tinha recebido a incumbência de matar a todos os sábios de Babilônia, e pediu um tempo ao rei para que interpretasse. E você sabe da história. Daniel não só disse o sonho que ele tinha sonhado, né, mas deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, neste momento em que Daniel recebe essa notícia da morte ou do desejo do rei em que todos os sábios fossem mortos. Ele, quando é informado sobre isso, Daniel tem uma postura muito interessante. Ele comenta com seus amigos, eu acho lindo isso. Comenta com seus amigos e chama os seus amigos: olha, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, porque está acontecendo isso. E o Senhor há de nos revelar. Daniel poderia ir sozinho, né? Mas como é importante, e aqui eu estou fazendo um parênteses, é importante a gente buscar a presença de Deus com os verdadeiros amigos, com aqueles que estão ali do teu lado, e que você possa se colocar na presença de Deus com seus amigos e buscando a Deus. E a palavra de Deus diz, né, quando tiverem dois ou mais, né, isso é interessante, né, ou três, na presença do Senhor, né, em oração, em concordância, o que for ligado na terra será ligado nos céus. Como é importante nós termos este hábito de termos realmente amigos, pessoas próximas, orando com a gente. Talvez você se sinta sozinho, talvez você esteja sozinho, talvez você esteja lutando sozinho em oração, e a resposta de Deus não vem, talvez porque você não esteja se cercando dos amigos para orar, para buscar a Deus, porque a palavra diz que quando dois ou mais ligarem, o que acontece? É ligado nos céus. Quando dois ou mais desligarem na terra,
é desligado nos céus. Então, a oração em concordância, a oração com amigos é muito importante. E aí a gente faz uma pausa sobre isso. Mas eu quero realmente me deter nessa firmeza, nessa decisão resoluta, nesse posicionamento que não nos move nem para a direita, nem para a esquerda, mas nos mantém na presença, no centro da vontade de Deus. E é algo tão importante a gente ter esse relacionamento com Deus, porque o que nos faz tomar uma posição firme? O que nos faz decidir resolutamente em que nós não abrimos mão, que nós não abrimos, não fazemos concessão, não temos vergonha de nos expor, não temos vergonha de manifestar que somos de Deus, de Cristo, que somos cristãos, não temos vergonha de nos posicionarmos na universidade em relação ao colega, em relação ao professor, em relação à vizinhança. Parece que os cristãos se escondem, parece que as pessoas têm medo, têm vergonha, né? E a palavra de Deus: aqueles que me honrarem, eu honrarei. O que nos faz realmente ter essa firmeza de posicionamento? Que às vezes nos tira da caixinha, nos tira do oculto, como aconteceu com José de Arimateia, um homem que era do Sinédrio, que participava ali, que era temente a Deus, mas ninguém sabia, poucos sabiam, né? Vê, é interessante, quando Jesus morreu, ele parece que foi impactado pela morte de Jesus e saiu do seu esconderijo, saiu de si mesmo, saiu de fora de si, mostrou a cara e disse para o que tinha vindo e o que ele desejava. Vamos ver aqui, lá em Marcos, no capítulo 15. Marcos, no capítulo 15, nós temos o seguinte relato. Marcos, capítulo 15, no versículo 43, a palavra de Deus diz assim: Marcos, capítulo 15, versículo 43. Vou ler a partir do 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Olha só, ele era um discípulo do Senhor, ali escondido, camuflado, esperava o reino de Deus, como os outros, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Aqui, José de Arimateia saindo, né, do secreto. A gente vai ter precisão mais sobre isso quando a gente lê lá em João no capítulo 19, a gente vai ver a partir do versículo 38, perdão. Diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, veja bem, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Será que tem gente ainda nos nossos dias, no nosso convívio, nas igrejas, ou na igreja de Cristo, que está vivendo ocultamente, que está na caixinha, que está escondido, que não se manifesta, que surge aquela oportunidade de você revelar e manifestar a glória do Senhor, o poder do Senhor, porque hoje nós vivemos em dias que não é só palavra pela palavra. Nós estamos vivendo os dias
e virão dias ainda mais necessitados desse comportamento, dessa atitude, dessa ação, dessa manifestação do Senhor, que eu digo que é o poder de Deus. Paulo dizia: eu não venho para falar com vocês com oratória bonita, com retórica, com palavra que possa persuadi-los, que possa envolvê-los. Não, eu venho falar com vocês com o poder de Deus. Nós estamos vivendo os dias em que as nossas palavras, elas têm que ser revestidas e manifestar o poder de Deus. Cada vez mais eu sinto isso. Eu tenho pedido a Deus. E eu espero que você também, porque os dias serão maus. Os dias serão difíceis. A gente está vendo essa pandemia. Eu creio que essa pandemia foi uma parada de Deus para arrumar muita coisa, para organizar a vida. Sabe aquela coisa de arrumar a vida? Não é arrumar a casa ainda não, mas arrumar a casa também. Não é porque a morte vem, não. Pode vir. Mas se a gente estiver com a casa arrumada, amém. Melhor é morrer em Cristo, diz Paulo, do que viver neste mundo, não é verdade? Então, o importante é estar com a casa arrumada, estar com a vida arrumada, estar com a família arrumada, estar com tudo em ordem, na casa diante do Senhor, como o tempo que o Senhor deu para Ezequias. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor há de se esfriar. E não é difícil entender, não é difícil de compreender, não é difícil de enxergar, de ver que o amor está se esfriando. Por conta de quê? Por conta do crescimento da iniquidade. Lá em Mateus 24:12, a palavra de Deus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Quem está em pé, cuide para que não caia. E a palavra de Deus: orai sem cessar. Orai sem cessar. E a gente vê como a oração é importante. A gente vê como a oração nos deixa sintonizados, ligados a Deus o tempo todo. Uma família que não ora, um crente que não ora, não tem vida. Não tem vida. Uma família que não ora, uma igreja que não ora, não sabe o direcionamento de Deus. Porque a oração é justamente o momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, não só para derramar os nossos pedidos, não só para derramarmos o nosso coração, não só para dizermos que não somos merecedores, que somos trapos de imundícia, que Ele é soberano, que não somos dignos de estar na sua presença, mas pela sua misericórdia entramos na sua presença em adoração. Em adoração. E é importante entender, a adoração realmente, ela prepara, é como ela vai preparando, criando um ambiente. A gente vê no culto, o que começa? Por onde começa o culto? Adoração, não é? Por que começa com a adoração? Porque a adoração ao Senhor, quando adoramos o Senhor, nós nos desarmamos. E não só nos desarmamos, botamos o diabo para correr. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. E aonde está o Senhor, o diabo não pode ficar, gente. O diabo não pode se esconder. Se Deus habita no meio dos louvores, você lembra o que aconteceu quando Jesus chegou ali em Gadara? E aquele Gerazeno ou Gadareno, com possesso, com multidão de demônios, legião de demônios, ele teve que se manifestar. Quando Jesus está dentro, quando Jesus está presente, o diabo não pode ficar. Quando a luz está presente, as trevas têm que sair, têm que ser dissipada. Amém? Isso é um princípio. Isso é na igreja, isso é na tua casa, isso é no teu trabalho, isso é ao teu derredor.
As trevas não podem conviver, não podem. Por isso que ela vem sedutoramente, tentando abrir a guarda, tentando que você abra a guarda para que ele possa alcançar o objetivo dele. Mas a gente observa que realmente é algo preocupante quando nós lemos essa palavra e nós vemos a iniquidade realmente crescendo de uma forma absurda. Cada ano a gente se surpreende com as coisas que acontecem. Cada ano a gente olha para essa palavra e vê realmente Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando é que ele vai voltar, eu não sei. Mas eu sinto, eu não sei se você sente. Eu creio, eu não sei se você crê, que Jesus está à porta, Jesus está voltando. Eu vi um pastor falando, fazendo uma analogia muito interessante. Ele disse que é como um cardíaco, né? E nós temos que lidar como uma pessoa cardíaca. E uma pessoa cardíaca, né, quando ela tem um mal-estar no peito, sente uma dor no peito, que pode ser gases, não necessariamente pode ser um problema no coração, pode ser gases, mas se ela é cardíaca, você vai esperar, você vai pegar, bota o remédio na língua e leva para o hospital, leva para o médico, correndo. Não é verdade? Não é assim que nós devemos fazer? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. E nós estamos vivendo como uma pessoa cardíaca. E que a hora que vai acontecer, eu não sei. A hora que vai acontecer, eu não sei. Mas que quando acontecer, se é ou se não é, não importa. Eu tenho que levar para o médico. Eu tenho que correr para o médico. Bota um remedinho debaixo da língua e leva para o médico. Eu achei muito interessante essa analogia desse pastor. E a gente observa que a falta de posicionamento firme nos leva muitas vezes a uma vida de medo, uma vida de receio. A gente parece que está sendo dominado pelo medo. E a gente vê pessoas discutindo disso, discutindo daquilo, e quando na verdade o posicionamento, né, é um posicionamento em fé acima de qualquer coisa. Em fé acima de qualquer coisa, né? Nós estamos aqui de máscara, nós colocamos máscara, por exemplo, né? Nós estamos aqui de máscara, temos cuidado, por quê? Porque as autoridades orientam, dirigem para colocar máscara, amém? E vamos cumprir, e vamos fazê-lo, porque as autoridades assim estabeleceram. E a autoridade era instituída por Deus. E se a autoridade é instituída por Deus, e nós devemos obedecer à autoridade que é instituída por Deus, nós devemos, então, atender a isso. Não somos rebeldes, não somos contra a autoridade. Mas, acima de tudo isso, eu tenho um posicionamento de fé. Você tem um posicionamento de fé. E eu creio que você sabe que não é a máscara, nem a falta dela, que vai te livrar de um mal maior. Se Deus não guardar a tua vida, se Deus não guardar a minha vida, quem vai guardar? Quem vai guardar? Então, esse posicionamento de fé, ele deve existir em cada um de nós antes de qualquer outra coisa. E esse posicionamento de fé é um posicionamento que nos remete ao amor de Deus, e que o seu amor nos guarde, que o seu amor nos envolve, que o seu amor realmente está presente na nossa vida, e que o seu amor lança fora todo o medo e receio que eu e você possamos ter. A palavra em 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Afinal de contas, eu creio mais no amor de Deus, na proteção divina sobre a minha vida, ou eu creio naquilo que os homens dizem que eu devo fazer? E eu não estou dizendo para não fazer, não. Não me entendam mal.
Pelo contrário, eu comecei dizendo que nós estamos aqui para cumprir, né, aquilo que as autoridades nos prescrevem. Lá em Romanos fala sobre isso, sobre a autoridade. Se não fala em memória, Romanos, capítulo 8, é isso? Romanos, capítulo 8. Romanos, onde é que está? Capítulo 13, desculpe, perdão. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ninguém está aqui para resistir à autoridade que foi instituída por Deus, porque senão você vai estar trazendo condenação sobre a tua vida. Certo? Mas eu creio que o Senhor é soberano, que o Senhor guarda. E se o Senhor não me guardar, não guardar aos nossos irmãos, guardar a nossa família, guardar a esposa, o filho, enfim, quem vai guardar? É a máscara que vai te proteger, que vai te guardar e impedir que você tenha Covid? Não, é Deus que vai impedir que você tenha Covid. Você pega esse vírus que tem devastado, que tem levado muitos a óbitos, que muitas famílias estão chorando e nós chorando com elas. E vamos continuar chorando, né, com essas que já morreram. Não esperamos mais em Deus que esse vírus venha vitimar mais gente, que as pessoas que se encontram nos leitos de morte, nas UTIs, nas CTIs, que saiam em nome de Jesus. Nós vamos orar por isso hoje aqui. E essa é a nossa oração. Mas eu não quero ficar orando por enfermidade como essa mais. Eu quero que isso desapareça da nossa vida, do nosso dia a dia, em nome de Jesus. A gente precisa realmente entender esses princípios e realmente buscarmos, através de posicionamentos firmes, né, agradar a Deus, manifestar realmente a glória de Deus. A gente vê determinados comportamentos, atitudes, posicionamentos, e a gente fica de fora só olhando, né? E é só orando. E a gente só pode orar. A gente só pode orar. A gente não pode fazer mais nada, só orar, porque não é argumentação, não é discurso, não é conhecimento humano, mas se o Espírito Santo não convencer, né, quem é que vai convencer? É só pelo Espírito Santo. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 9, a palavra de Deus diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só, não ande ansioso, não ande desesperado, não ande com medo. Tenha temor a Deus, mas não ande com medo. Não deixe que o medo tome a tua vida. Coloque a tua ansiedade, tua inquietação diante de Deus. Por quê? Porque Deus tem cuidado. Ele não vai cuidar, não. Ele está cuidando de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Ou seja, não é algo privilégio, não é um privilégio teu, meu irmão, não é um privilégio meu. O que está acontecendo no mundo todo, e muitas coisas estão acontecendo no mundo que estão afetando a igreja. Há irmãos nossos que estão em brechas, que se colocam na brecha, que se colocam no front, em lugares realmente que muitos tentam matar, tirar a vida. E esses homens e mulheres de Deus estão pagando o preço.
e Deus tem honrado, e Deus tem livrado, e Deus tem guardado. Aleluia! E Deus continua nos guardando. Hebreus 13 diz: o Senhor é o meu auxílio. Hebreus 13, 6. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 10, 23 fala de guardarmos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se Deus prometeu, Ele é fiel. Ele vai cumprir. E você vai completar o teu propósito, completar a carreira. Combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. E em nome de Jesus, cada um, não só os que estão aqui, os que nos ouvem, vão completar a carreira, em nome de Jesus. Que o Senhor realmente nos levará a completar a carreira. Por quê? Porque nós temos que nos manter firme naquele que é o autor e consumador da nossa fé. A fé que tem sido gerada em você. Não é uma fé que se apoia em algo que não existe, que se apoia na natureza, que se apoia, numa pedra, um pedaço de pau, um pedaço de metal. A tua fé, a nossa fé, ela tem sido apoiada naquele que é o consumador da nossa fé. Não só o consumador, a palavra de Deus diz: autor e consumador da fé. É aquele que assina e tem assinado no teu coração, escrito no teu coração, as palavras de fé, imprimido no teu coração, no meu coração, as palavras de fé. Isso é lindo, isso é que nos tem sustentado, isso é que nos tem nos mantido de pé, isso é que nos tem nos dado força para encarar o dia mau. Basta o seu dia, o seu próprio mal, diz a palavra do Senhor. Mas eu quero acabar essa palavra com uma história que eu ouvi de um pastor colocando algo que é muito interessante. De tudo isso que a gente falou, de posicionamento, de firmeza, da iniquidade que se multiplica no mundo e que o amor vai se esfriar, e que isso é verdade, está acontecendo. Não é difícil ver isso, né? A iniquidade cada vez ela mais se propaga. Há pouco tempo eu estava vendo um negócio, me mandaram um WhatsApp, um desenho que fala do Natal, e um desenho, para criança, e fala de Jesus, e no WhatsApp a professora, as pessoas, pediram para tirar esse desenho de circulação na França, porque não pode. Agora, as mesmas autoridades, que apoiam esse tipo de concessão, ou seja, retirada do desenho, que é um desenho explicativo sobre o nascimento de Cristo. Se você observar, muitas coisas que são vinculadas no Natal, não estou falando mais de Jesus. Observe bem. Não estou falando mais de Jesus. Daqui a pouco o Natal vai ser só Papai Noel mesmo, e presente para lá e presente para cá, e Jesus longe. Mas isso que aconteceu na França, a gente vê ao mesmo tempo pessoas, muçulmanos, indo lá para a praça e orando com liberdade. E ninguém fala nada. Percebe o que está acontecendo? Você percebe para onde o mundo está caminhando? Você percebe que Jesus está à porta. Daqui a pouco a besta vai se levantar, vai dar as caras. Percebe para onde as coisas estão indo? Por isso que o amor vai se esfriar. Aí eu vi algo muito interessante de um pastor, isso eu quero aqui compartilhar com vocês, porque Freud, ele é o pai da psicanálise, e ele destaca que o homem, ele não pode basicamente ter duas coisas, deixar de ter duas coisas: alimento, comida e sexo, Tem a questão do afeto também, que o afeto não é sexo, mas basicamente
o alimento e sexo. E o pastor estava colocando que o Lorde que come, né? O Lorde come seu alimento, cheio de pose ali, com a mesa farta. Ele come com toda calma, com toda beleza, com toda educação, porque o alimento é farto. O alimento é farto. E aquele que não tem o alimento esfaimado, ele come, quando vê um prato de comida, ele come, né, esfaimadamente, se é que existe essa palavra. Desesperado, pega o alimento, porque a fome é muito forte. E Freud diz que o mundo está caminhando para o caos, em que, quando chegarmos ao ponto em que não haverá essa sobra, ou seja, em que haverá um prato só de comida, esse que for mais forte, né, e esse que era Lorde, será capaz de matar ao esfaimado para pegar esse prato de comida. E vai prevalecer a lei do mais forte. E Freud defendia essa tese, essa teoria. Até que um homem chamado Viktor Frankl, um homem que foi prisioneiro em Auschwitz, em Dachau, ele passou por 4 campos de concentração, um judeu, e ele era discípulo de Freud. E ele dizia o seguinte, que essa tese de Freud, né, estava errada. Porque ali no campo de concentração, ele viu sim, judeus se prostituindo por um prato de comida, por um prato de sopa. Judeus se prostituindo para satisfazer as suas necessidades sexuais. Judeus se prostituindo, matando o irmão para pegar a bota do outro. Mas ele também viu o outro lado. Judeus que se colocavam na fila da morte para que os mais velhos, os mais fragilizados não fossem mortos. Judeus que deixavam de comer o seu alimento para dar àquele que estava morrendo de fome. E ele disse, Freud escreveu isso, mas eu vivi isso na prática, e o que Freud escreveu não é bem assim. Não é bem assim. O amor vai se esfriar? Vai se esfriar. O amor está se esfriando. Mas que nós possamos ser aqueles que não abrem mão, que não negam a Cristo, que não deixam de fazer aquilo que o Senhor espera de nós, que é o certo, ainda que seja para pagar com a própria vida, mas que o amor, quando Ele voltar, Ele conte amor dos nossos corações, o verdadeiro amor, o amor de Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora. Nós vamos